E se tudo, mas tudo mesmo, que a gente aprendeu sobre os últimos 30 mil anos de história humana estivesse errado? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso, porque o livro O Despertar de Tudo faz exatamente essa proposta: reescrever de uma forma radical e, o que é melhor, muito mais esperançosa, a nossa própria história. Todo mundo aqui conhece essa história, né? Aquela linha do tempo bem retinha que a gente aprendeu na escola. Sabe como é? A humanidade começa com pequenos grupos, todo mundo igual, caçando e coletando. Daí, pá, surge a agricultura. A gente tem que parar num lugar só. Isso leva à criação das cidades, dos estados, da burocracia e, como um destino inevitável, pronto. Daí a hierarquia e a desigualdade que a gente conhece hoje. Parece uma progressão super lógica, né? Simples e direta. Pois é, essa é a pergunta bombástica que os autores David Graeber e David Wengrow jogam na nossa cara. Eles defendem que essa narrativa não é só mentira, mas que ela tem consequências políticas bem pesadas. Ela basicamente nos faz acreditar que não tem jeito, que não existe outra alternativa para o mundo que a gente vive hoje. Então, essa ideia de que a gente passou por estágios de desenvolvimento, bom, isso não é novo não. Foi popularizada lá atrás por pensadores do Iluminismo, tipo o Turgot e principalmente o Jean-Jacques Rousseau. Foram eles que construíram essa história de que a civilização foi, inevitavelmente, uma espécie de prisão. E olha, essa citação famosa do Rousseau, ela praticamente resume tudo. A história que sempre nos contaram diz que a invenção da propriedade privada foi o nosso pecado original. Foi ali, naquele momento, que a gente teria perdido a inocência, a liberdade e entrado num caminho sem volta, cheio de crimes, guerras e miséria. Então, o ponto-chave é esse, sabe? Se a desigualdade e um Estado que manda e desmanda são só o resultado lógico, o fim da linha de um processo histórico de 10 mil anos, como é que a gente poderia sequer imaginar algo diferente? Essa história acaba paralisando a gente. Ela nos convence de que estamos simplesmente presos. Só que tem um detalhe. Essa história que nos contaram, ela tem uma peça fundamental faltando. Uma voz que foi, digamos, convenientemente esquecida. O que os autores revelam é que o iluminismo europeu não nasceu do nada, num vácuo. Pelo contrário, ele foi profundamente influenciado por uma crítica poderosíssima à sociedade europeia. Uma crítica que veio de intelectuais indígenas americanos. E no coração dessa crítica, a gente encontra uma figura simplesmente fascinante: Conde Aronque. E, olha, esquece aquela imagem do bom selvagem. Ele era um pensador político, um intelectual extremamente articulado. Nos debates que ele teve com os europeus, ele simplesmente desmontava as contradições da sociedade francesa com uma lógica implacável, questionando a base do que eles chamavam de liberdade e igualdade. Aqui a gente vê o tamanho do abismo que existia entre esses dois mundos. De um lado, a sociedade Wendat, do Conde Aronque, que valorizava a ajuda mútua, o debate, a liberdade pessoal. Do outro, a sociedade francesa, com suas hierarquias super rígidas, governo na base da força. Para o Conde Aronque, os europeus viviam numa competição sem fim, obcecados por dinheiro, por propriedade, sempre obedecendo a alguém. E o mais chocante para ele era ver como eles eram indiferentes ao sofrimento dos mais pobres. Na visão dele, era simples: os europeus não eram livres. Então, a grande virada de chave que o livro propõe é essa. O iluminismo, com todo aquele discurso famoso sobre liberdade e igualdade, foi, em grande medida, uma reação a esse baita desafio intelectual que veio das Américas. Os pensadores europeus foram, de certa forma, forçados a se justificar, a defender seus lavores. E isso acabou mudando completamente o rumo do pensamento ocidental. Tudo bem, agora vamos deixar um pouco os debates de lado e olhar para as evidências arqueológicas, porque são elas que vêm para destruir de vez aquele modelo linear, aquela historinha reta. A pré-história, gente, não foi uma fase monótona, uma infância da humanidade. Foi, na verdade, um imenso laboratório de experimentação política constante e totalmente consciente. E o que a arqueologia das últimas décadas tem mostrado é um cenário simplesmente impressionante, que desmonta qualquer ideia de que existia um caminho único. A gente está falando de aristocratas da Era do Gelo sendo enterrados com toda a pompa 40 mil anos atrás, ou cidades gigantescas como Poverty Point, construídas por caçadores-coletores, sem precisar de agricultura. Ou ainda os megassítios ucranianos, com milhares de pessoas vivendo juntas, sem reis, sem templos, sem palácios. A evidência é claríssima: a regra era a variedade. E talvez o mais fascinante seja isso. Algumas sociedades mudavam completamente a sua organização social dependendo da estação do ano.
Imagina só, durante uma época, para caçar bisões, por exemplo, eles podiam ter uma estrutura super autoritária, bem hierárquica. Mas, passada a temporada de caça, eles se desmontavam e viravam uma sociedade totalmente igualitária, descentralizada. Isso mostra uma flexibilidade, uma sofisticação política que a nossa história tradicional simplesmente ignora. Bom, com base em todas essas evidências, os autores chegam a uma conclusão central. Eles propõem que, durante a maior parte da nossa história, a maioria das sociedades humanas se organizava em torno de 3 liberdades que eram fundamentais. E é importante entender, isso não era uma ideia abstrata, uma teoria. Era a realidade, o dia a dia. Primeiro, a liberdade de simplesmente ir embora. Se não estivesse gostando de como as coisas estavam na sua comunidade, você pegava suas coisas e ia para outra, onde seria bem-vindo. Segundo, a liberdade de desobedecer, de ignorar uma ordem porque a autoridade não vinha da força, mas sim do poder de convencer. E talvez a mais importante, a liberdade de criar novas realidades sociais, de se juntar com outras pessoas e simplesmente começar uma nova comunidade do zero ou transformar a que já existia. Ou seja, o problema nunca foi a agricultura em si ou as cidades. A verdadeira tragédia da nossa história, segundo os autores, foi a gente ter perdido pouco a pouco essas 3 liberdades básicas. Foi isso que tornou tão difícil para as pessoas escaparem de estruturas de poder e dominação. Certo. Mas o que tudo isso significa pra gente, hoje? A questão é que essa nova visão da história tem o poder de mudar não só o jeito que a gente olha para o passado, mas principalmente o jeito que a gente imagina o nosso futuro. O pensamento mais comum hoje em dia, que a gente vê bem nessa frase do Harari, por exemplo, é super pessimista. Ele nos diz basicamente que a gente está preso em gaiolas, em sistemas que nós mesmos criamos e que no fundo não tem muita escapatória. Só que a mensagem do o despertar de tudo vai na direção exatamente oposta. É uma mensagem de um otimismo radical. O livro argumenta que não, nós não estamos presos. Ao mostrar essa diversidade política gigantesca do nosso passado, ele abre uma perspectiva totalmente diferente, a de que a liberdade não é um sonho perdido no tempo, mas uma possibilidade real, constante. No fim das contas, a grande lição é esta. A história da humanidade é muito mais rica, mais estranha e mais inspiradora do que aquela versão simplificada que nos contaram. Nossos antepassados não eram primitivos ingênuos. Eles eram inteligentes como nós e passaram milênios experimentando, de forma consciente, com uma variedade incrível de formas de viver em sociedade. E é com essa pergunta final que o livro nos deixa. Se o passado dos nossos ancestrais não era um destino traçado, por que o nosso seria? Ao mostrar que o passado estava em aberto, ele nos dá a permissão, a liberdade de imaginar um futuro diferente. Se a desigualdade e o autoritarismo não são o nosso destino inevitável, então, talvez a tarefa de criar uma sociedade mais livre esteja muito mais ao nosso alcance do que a gente costuma pensar.